pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido você, nesse instante, a se colocar com o seu pensamento, sua imaginação, perto de Jesus sacramentado, uma capela, uma igreja que esteja mais próxima de você, para que juntos possamos fazer a comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, vamos hoje terminar o capítulo 5º de São Mateus e vamos ler os versículos de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Muito bem. Então, terminando esse capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, onde Jesus inicia o grande sermão chamado da montanha. E nesse trecho do Evangelho, Jesus nos ensina que devemos amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. E que difícil tarefa! Se de fato assim o fizermos, nos tornaremos filhos de Deus Pai. Assim, Jesus diz, ou seja, os filhos de Deus serão identificados pela capacidade de amar os seus inimigos. Seremos merecedores da recompensa divina se amarmos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem o mal, pois amar os inimigos nos fará verdadeiramente filhos de Deus. E aqui vale a reflexão que está contida também no Evangelho. Porque amar aqueles que nos amam, amar os nossos amigos,
todos fazem. Ou seja, até mesmo aqueles que não têm fé amam os seus amigos, mas nós somos chamados a amar aqueles que não nos querem o bem. Então Jesus nos faz entender que o cristão não tem inimigos pessoais, né? O seu inimigo é o mal em si. O inimigo do cristão é o mal em si, ou seja, é o pecado, e não o pecador, e não aquele que nos ofende. E é claro, se poderíamos dizer, o único inimigo pessoal que nós temos é o demônio. Ele sim é nosso inimigo, mas não os demais irmãos, os nossos semelhantes, mesmo quando nos fazem o mal. E mais uma vez, recordamos que essa doutrina foi levada à prática pelo Senhor com os que o crucificaram. E é a que segue todos os dias com os pecadores que se rebelam contra ele e o desprezam. Nosso Senhor continua a dizer por todos aqueles que o desprezam: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus continua a interceder por aqueles que viram as costas para ele. Os santos seguiram o exemplo do Senhor. Como vemos na própria Escritura, no livro dos Atos dos Apóstolos, como, por exemplo, Santo Estevão, o primeiro mártir, que orava por aqueles que o matavam a pedradas. Ou seja, imitou o próprio Cristo, quando estava sendo morto, pedia a Deus: Senhor, que não leve em conta o pecado desses homens. Intercedia ali. E tantos outros santos que poderíamos aqui nos lembrar, como por exemplo Santa Maria Goretti, aquela jovem que rezou também por aquele que tentou matá-la, Alexandre, e pouco antes dela vir a óbito, ela não morreu ali quando foi agredida por ele. Ela dizia que já tinha o perdoado e que rezaria para que ele se arrependesse e pudesse encontrar com ela no céu. Ou seja, aqui nós vemos na prática como que funciona esse ensinamento de nosso Senhor. E como que aqueles que querem seguir a palavra, aqueles que querem imitar o Cristo, conseguem de fato viver esse mandamento. Viver essa prática que parece até impossível, mas Deus, que é nosso Pai, também nos dá a graça para que nós possamos viver esse mandamento. Por isso, hoje devemos pedir a Deus para que Ele nos ajude a praticar este ensinamento. Porque nós sabemos que não temos força para isso. Não temos força para amar aqueles que nos fazem o mal. Não temos. Precisamos pedir: Senhor, ajuda-me, Senhor. Dai-me a Tua graça para que, com o mesmo amor com que Tu me amas, mesmo quando te ofendo, dai-me também, Senhor, a graça de amar aqueles que me ofendem. Dai-me, Senhor, a graça de perdoar. Ajuda-me, Senhor,
a perdoar aquela pessoa que me fez tão mal. Ajuda-me a amá-la, ajuda-me a querer o bem dela. Ajuda-me a rezar por ela no dia de hoje, aqui nessa meditação. Aquela pessoa que me feriu, Senhor, eu entrego a Ti e peço que o Senhor possa abençoá-la, peço que o Senhor possa protegê-la, peço que o Senhor possa fazer com que ela abra o coração para Ti. Senhor, tirai do meu coração todo o rancor, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o ódio que possa haver no meu coração, para que eu possa ter um coração aberto e livre para amar a Ti e amar os meus irmãos. Dai-me, Senhor, um coração liberto de todo rancor, de toda mágoa, de todo ressentimento, para que eu possa verdadeiramente vos amar e amar aos meus irmãos. E quando nós olhamos para o último versículo desta passagem bíblica de hoje, vemos que se resume de algum modo todos os ensinamentos desse capítulo 5, inclusive um resumo das bem-aventuranças. Jesus nos aponta que o cumprimento de tudo aquilo que Ele nos ensina nos levará à perfeição, nos levará à santidade. Ou seja, aquilo que nosso Senhor nos ensina nesse capítulo é um caminho de santificação. E se nós cumprimos, aderimos esse caminho, nós alcançaremos, pela graça de Deus, uma vida santa. Porque a santidade é a plenitude da caridade. É, de fato, amar a Deus de todo o coração, de toda a força, com todo entendimento, e amar ao próximo por causa de Deus. Assim como o próprio Senhor nos ensinou. E nós observamos que quando Jesus termina esse evangelho dizendo: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito, não é um conselho de Jesus, mas é um preceito, é um mandamento: sede perfeitos. Por isso, sabemos que todos na igreja, tantos os que pertencem à hierarquia, como os que são apacentados por ela, estão chamados à santidade. Conforme o que diz o apóstolo São Paulo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para todos os batizados. A santificação, a salvação. Que cheguemos todos nós à plenitude do amor. E é isso que a Igreja também nos ensina, nos transmite esse ensinamento de nosso Senhor, dizendo que todos nós somos chamados a um caminho de santificação. Por isso, se nós nos decidirmos com firmeza pela busca da santidade, e aqui me recordo de quando São Tomás foi perguntado o que deveria ser feito para ser santo. E São Tomás dizia: é preciso querer. Portanto, se nós nos decidirmos com firmeza por sermos santos, Deus nos ajudará nessa tarefa. Pois se Ele nos chama
também nos dará as graças necessárias para respondermos a esse chamado. Então, se nós nos decidirmos com firmeza, Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero ser capaz de perdoar os meus irmãos. Eu quero ser capaz de reconciliar os meus irmãos mutuamente, reconciliar os meus irmãos contigo. Senhor, dai-me a graça de ser manso, de ser humilde. Dai-me, Senhor, a graça de ser pobre espiritualmente, necessitado de vós. Eu quero ser santo, Senhor. Precisamos dizer isso a Jesus nessa meditação. Reafirmar essa vontade. Se nós desejamos verdadeiramente o céu, devemos desejar ser santos. E não podemos esperar um momento certo para começar a buscar um caminho de santidade. Talvez um momento apropriado que nos favoreça. Não. Todos nós, em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida, somos chamados. E por isso não podemos ficar na mística do quem dera. Né? Quem dera se não fosse esse trabalho. Quem dera se eu fosse casado. Quem dera se eu fosse solteiro. Quem dera se eu fosse mais jovem ou se eu fosse mais velho. E sempre fica esperando um motivo, né, para que, agora sim, se eu tiver isso, então eu vou começar a caminhar para a santidade, vou começar então a deixar essas realidades de pecado, vou de fato deixar os meus defeitos, vou lutar assiduamente, vou buscar os sacramentos, vou fazer apostolado. Não. Deus nos chama hoje, nessa situação que nós estamos vivendo. Seja eu solteiro ou casado, seja eu ancião, seja eu jovem, seja eu talvez um enfermo, de qualquer maneira, Deus nos quer santos. Por isso, devemos ter essa certeza de que para que Deus nos faça verdadeiramente santos, precisamos querer com força. Precisamos nos decidir e não voltar atrás. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que ela possa nos ajudar a cada dia mais a termos um desejo sincero de santidade. E não esperemos por um tempo mais oportuno. Este é o momento propício para amarmos a Deus com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Que ela, a nossa mãe, nos ajude nesse itinerário que Deus escolheu para cada um de nós. Que sejamos verdadeiramente santos, que nós possamos imitar a Jesus em suas ações e também aqueles homens e mulheres que nos precederam na fé e que souberam imitar a Jesus Cristo. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de meditação e vos pedimos a graça para colocarmos em prática tudo aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco. Se você ainda
não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos, nos ajudando a divulgar o nosso conteúdo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.